Vamos lá. Olá, galerinha! Aqui quem fala é Yuko Kitsune e hoje vamos trazer mais um vídeo do Rei Yuko com convidados. Apresento a vocês o Alpha Patch e o Jack Smith. Se apresentem aí, pessoal. Oi, E aí, tudo bem com pessoal, vocês? Fale um pouco de belezinha? vocês, quem vocês são, da onde vocês vêm, o que vocês comem. Opa, vai Você lá, não vai Alpha querer, Part. você não vai saber eu querer o que eu como. Querer saber o que eu como. Beleza, sou o Alpha Pache, eu faço vídeos pro canal youtube.com/alphapache e eu faço vídeos de HOTS. Agora eu vou postar alguns vídeos de Overwatch também. Fala aí, Jack, agora é a sua vez. Show de bola. Eu sou o Jack, eu toco um site chamado Real Nerd e a gente fala sobre cultura pop, principalmente também aí dos jogos da Blizzard, que em particularmente eu sou viciado e muito participativo nas comunidades. Então a gente vai trazer algumas coisas para vocês hoje. Beleza. Hoje, como a gente já falou aqui, ou pelo menos no título que vai aparecer, nós vamos falar de Overwatch, que é um dos títulos da Blizzard, que vai ser um jogo de tiro em primeira pessoa, com foco em ação e tem sistemas característicos desse gênero. Tipo, captura a bandeira, entre outros que a gente ainda vai conversar. Isso Então a aí. gente também vai falar sobre vários personagens, como o Lúcio, que eu não consigo me controlar quando eu falo Lúcio, Zarya, Bastion, Reaper, por exemplo, entendeu? Esse jogo foi apresentado na BlizzCon, ele é um jogo muito esperado, se eu não me engano, vai ser lançado no dia 24 de maio, me corrija se eu estiver errado. E, tipo, tá dando um hype muito grande na comunidade. E por isso eu trouxe duas pessoas que conhecem mais do que eu esse gênero para poder debater um pouco, conversar sobre a história, jogabilidade, personagens, mapas e zoeirinhas à parte, né? Quem não gosta? Isso aí. E para começar, eu ia perguntar para os dois se o que vocês acharam da proposta da Blizzard de trazer um shooter, investir em um novo título. O que vocês acharam disso? Bom, eu acho que Overwatch foi lançado num tempo mais perfeito possível. A Blizzard tinha que trazer uma nova IP aí. E Overwatch é o shooter necessário, um shooter competitivo que a gente estava precisando, estava faltando no mercado. Um bem posicionado aí, né? O mais próximo que a gente tinha disso era aí o Team Fortress 2, mas o Overwatch chegou para, né, quebrar barreiras e trazer uma lore, um universo rico junto com ele, né, cara? Além do jogo, a gente tem bastante conteúdo por fora dele também. Eu acho que foi um momento ideal pra Blizzard lançar ele. Muito bom. Bom, complementando o que o Jack estava falando, a Blizzard está fazendo certo realmente em investir em shooter, né? Vamos falar agora, tipo, Activision Blizzard, né? Tipo, tem a Activision com agora pegou os direitos da Major League Gaming, então ela está entrando no mercado de jogos, assim, tipo, competitivo, né? A Major League e tudo mais. Mano, vai ser muito foda, porque eu gosto de shooters onde tem objetivo, onde não é só matar, 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 matar. O competitivo desse jogo é fantástico. Então eu tô esperando, assim, que o competitivo do Overwatch seja um dos maiores do mundo, né? Exatamente. Mas diferente do que a galera geralmente costuma falar, eu não acho Overwatch a perfeição do jogo, sabe? De todos os shooters do competitivos da parada. Eu vejo que falta agarrar um monte de coisa ainda legal aí que ela pode tirar como referência do mercado, né? E deixar o lado fã de lado um pouco e pensar um pouco mais no que o Overwatch pode crescer, sabe? Onde ele pode estender a sua jogabilidade, né? Pegar as referências do mercado mesmo que está sendo lançado também próximo a ele e enriquecer ainda mais esse jogo, né, Pra cara? continuar Ficou... sempre inovando, né? Pra nunca ficar parado no mesmo ponto, sempre inovar conforme for passando o tempo, né? Você quer dizer? Exatamente, né? Entendi. Isso aí. Então, falam muito, comparam muito o Overwatch, por exemplo, com a mesma, como posso dizer, uma mesma naipe que teve em Heroes of the Storm, que foi, tipo, tem uma função de suporte, não é só um suporte linear, ele pode ser usado de outras formas, tem personagens que tem, por exemplo, fica melhor para explicar sobre Heroes. Tem a Tyrande, que é estratégico, tem o Malfuri, que é o healer. Vocês acham que essa comparação é válida para esses personagens? Ou é algo muito aéreo, algo que assim, as pessoas meio que viajam quando falam sobre isso? Não, eu acho muito, 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 muito aéreo isso aí. Não, não,
Não é. Essa estrutura de suporte, tanque, pusher, essa estrutura já existe há muito tempo no mercado. Não foi o Overwatch ou o Heroes que trouxe isso. Mas é uma coisa que funciona bem, que traz sinergia, né? Que cria o cooperativismo, né? O trabalho em grupo. E a gente vê isso em muitos outros títulos aí também, cara. A gente vê, agora tá chegando o esperado também Battleborn, tem o Gigantic que também tá trabalhando com essa mesma mecânica, tem o Dirty Bomb que também vai sair aí, é um jogo bem legal, que trabalham com essa perspectiva mais de um FPS mais por funções e não, como o Alpha falou, só mata-mata. Sim, então, é exatamente isso que eu ia falar. O Overwatch vai trazer pra gente um sistema de, tipo, você vai precisar de pensar muito bem antes de você construir um time. Quando você começa a jogar o jogo, ele te dá dicas, seu time tá faltando isso, seu time tá faltando isso, mas não é necessariamente isso que você tem que fazer. Você pode montar um time com a galera, e o mais legal é que você pode trocar, caso você morra, ou esteja na tua base, o herói. Então não é aquela coisa que você vai ficar preso no herói a partida inteira. Então se estiver faltando alguma coisa, se você vê, você pode mudar de estratégia conforme a partida vai passando. Você pode trocar de herói dentro da partida mesmo. Imagina isso no HOTS, como ia ser louco se você escolhesse heróis que você pudesse fosse mudando durante a partida. Seria muito, muito, muito frenético. E é isso que traz é isso que que eles estão trazendo pro Overwatch. Você pode trocar o tempo todo de herói, se você quiser, pra sua composição se encaixar naquilo que você tá tentando fazer. Você tem o sistema de voz já integrado no jogo desde, antes do lançamento. Então, na maioria das partidas que eu jogo, a galera tá sempre comunicando. A gente precisa de um healer, a gente precisa de tal herói, a gente precisa chegar em tal lugar. Então, isso traz um dinamismo pro jogo. Então, eu tô curtindo bastante isso que o Overwatch está trazendo. É realmente muito bom ele trabalhar com essa questão de mudar o personagem no meio do jogo, porque o que vai ganhar ali não é o draft, né? Geralmente como que é cultura do MOBA, sabe? Ele quer que as pessoas pensem momentaneamente. Então, se tiver os caras dando um pau com a estratégia, você automaticamente conversa com o teu grupo, muda a tua estratégia e os caras vão ter que repensar o que eles estão fazendo. O jogo pode ser virado no último segundo, sabe? Eu já ganhei partida faltando, 0 segundo pra ganhar, porque eu ganhei no overtime do jogo, sabe? E isso acontece frequentemente no jogo. Entendi. E assim, muitas pessoas também especulam por que agora a Blizzard foi olhar, como pro futuro da Terra. Vocês acham que eles deixaram isso pra depois, ou tem algo por trás? Porque assim, eles têm o Warcraft, que tem um universo, um planeta, Azeroth. Se me corrija se eu estiver errada. StarCraft eu não lembro, porque eu não curto muito o título. Aí tem o Santuário, Diablo, etc. Aí tem Heroes que juntam esses mundos. Por que será que a Blizzard só agora olhou pra Terra? Só agora ela foi querer tratar do nosso mundo? Vocês acham que tem algo ou quer motivar algo na sociedade? Porque os jogos influenciam a sociedade de alguma forma. É um debate muito longo para falar, mas eles influenciam. Vocês acham que eles querem influenciar? Porque até mesmo o título fala que o mundo precisa de heróis. E às vezes a gente se pega pensando nessa frase e pensando na nossa vida real. Eu queria saber o que vocês acham. Então, isso foi até importante você falar isso, porque a Blizzard explicou isso lá quando o jogo foi anunciado, lá na BlizzCon. E eles falaram que eles realmente precisavam de um universo mais tangível, sabe? Eles precisavam sair daquela fantasia que é Warcraft, que é Diablo, que é StarCraft, e trazer uma coisa que é mais a nossa realidade, que é mais o nosso dia a dia. E foi isso que o Overwatch trouxe, né? Mesmo ele sendo um universo fictício, ele trabalha com coisas que a gente consegue ver todos os dias, que é a personalidade, cultura dos povos, a personalidade de cada nação. Então essas coisas são coisas que a gente consegue notar no dia a dia, sabe? Na nossa convivência. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm uma personalidade muito parecida com a do Lúcio mesmo, que é brasileiro. Oxe. E a gente vê que esse personagem foi bem pensado e bem construído para cá pro Brasil. E o Overwatch trabalha com esse conceito de aproximar o público que ela tem de jogos de fantasia mais para um lado mais da realidade, né? Mais para um lado de verdade.
Sim, eu tô gostando bastante deles terem trazido pra nossa realidade agora, numa coisa fantasiosa, como o Jack mesmo disse. Eu tô curtindo bastante porque é aquela coisa, quando eu jogo um jogo nesse estilo, não importa se é shooter, se é, sabe, hack and slash, onde você, que nem o Battleborn e os outros vão ser também, o Paragon no caso, que é em terceira pessoa, eu viso muito o carisma em cada personagem. Se o personagem é carismático, se os personagens são carismáticos, eles vão te dar vontade de continuar jogando, sabe? Não é só você colocar uns heróis, uns bichos ali pra se bater. Você tem que ter um carisma. E eles trazem isso em cada CG, em cada cinematic do jogo, sabe? Em cada vídeo você vê aquela coisa humana. Quando você vê aquele trailer da Widowmaker, você vê um diálogo como se ela estivesse falando com você. Então, como isso afeta? Pra mim, afeta como se para trazer isso. Eles fazem isso para que fique cada vez mais humano. Como realmente, se ela estivesse conversando com você. Então, não pode ser algo muito fantasioso, porque você não vai levar aquilo tanto pra tua vida. Obviamente que tem jogos que são fantasia que você leva muito daquilo pra tua vida, muito das coisas que eles falam pra tua vida. Mas quanto mais real for, quanto mais realista for, assim, impactante com o que a gente tá vivendo na nossa sociedade, melhor vai ser pra mim. Então o Overwatch tá trazendo isso e eu tô curtindo pra caramba, velho. Isso aí. Foi até bom você falar de Battleborn, porque eu particularmente, o Overwatch não é um jogo muito feito pra mim. Eu não sou muito competitivo, eu sou um cara bem mais cooperativo. Mas isso que você me falou me agarrou ao Overwatch de uma forma absurda. Eu gosto muito do universo que eles criaram, o carisma que ele trouxe pra cada personagem no jogo. Cara, isso, eu não tenho tempos que eu não passo o mesmo sentimento que eu passo vendo qualquer coisa do Overwatch. Seja jogando uma partida por fã, seja lendo um HQ, seja vendo uma cinemática, você sente todo aquele universo, coisa que eu não vejo muito assim no Battleborn, mesmo sendo um jogo mais focado pra mim, eu não senti tanta emoção jogando Battleborn como eu jogo Overwatch. Bacana. Eu fiz aqui uma seleção de perguntas, aí acabei me embolando aqui, mas vamos lá. É errado chamar assim Overwatch de um FPS de fato, entendeu? Porque dentro do mercado tem gente que está dizendo que não seria um FPS, da mesma forma como falam que Heroes não é um MOBA, ou a própria Blizzard, se não me engano, fala isso. Eu quero saber também se vocês acham isso ou não, entendeu? Porque eu tenho até um parecer da Blizzard sobre, eu quero saber de vocês agora. Show, isso aí é muito importante porque no mercado tem uma grande discussão e o FPS hoje é separado de duas formas. FPS pode ser considerado uma categoria de jogo ou pode ser uma forma de contar uma história. Dependendo da forma que você está falando, isso talvez não se encaixe em Overwatch. Por exemplo, se você estiver falando de uma narrativa, de um contar de história, não se encaixa ao Overwatch, porque num first person shooter, você tem uma perspectiva de um personagem, sabe? De um personagem em primeira pessoa, e o jogo tende a ser um jogo pro tiro. Agora, uma categoria de jogo que virou padrão hoje, isso quer dizer que o jogo é apenas um jogo de tiro. Então tem essa diferença, ou é um narrar de história, ou é apenas uma categoria de jogo. Se for apenas uma categoria de jogo, o Overwatch se encaixa. Agora, se não for, se for mais pro lado narrativo da história, não encaixaria tanto, porque o narrar de história está mais para jogos que foquem mais no personagem como uma narrativa mesmo. Por exemplo, o BioShock, Infinity, Half-Life, que já tem mais esse quadro, essa perspectiva de estar como se o personagem estivesse passando por um livro, sabe? Tendo toda uma climática, todo um ambiente.
Sim, foi boa essa comparação, porque no próprio BioShock você tá sempre em primeira pessoa, mas quando as pessoas falam, é um FPS de terror, um FPS de suspense, você pensa, FPS, é porque tem o shooter no meio, né, porque vai ter armas e tudo mais, mas não necessariamente ele vai jogar de armas, de tiro, Exatamente, né, exatamente. o tempo todo, é o tipo de visão de primeira pessoa que isso vai te passar. Então, como eles não caracterizaram isso com outro nome, eles usam, eu acho que usar o FPS é uma maneira simplificada de falar, ó, você vai jogar em primeira pessoa, mas você precisa entender que, tipo, você vai jogar em primeira pessoa, mas nem todos vão usar armas, armas assim de tiro. Você vai ter martelos e espadas e tudo mais. Não é só o Overwatch que traz isso, outros games também trazem. Mas é isso que o Jack falou, cara. É uma maneira de você contar uma história numa perspectiva do personagem ali. Primeira pessoa, no caso. No caso agora vai vir um novo game da nova empresa que nasceu ali do BioShock, que também vai ser no mesmo estilo. Vai ser em primeira pessoa, você vai ter armas, você vai ter de tudo, só que ele não vai poder ser caracterizado. Provavelmente vão caracterizar, aliás, para simplificar, como FPS, mas na realidade é só uma maneira que eles contam a história que é em FPS, que é em primeira pessoa, mas na realidade eu não consideraria Overwatch em FPS. Eu não sei ainda muito bem o que o caracterizaria, mas para simplificar, vamos chamar de FPS para falar, olha, você joga com personagens que vão ter armas, né, de tiro, só que nem todos vão usar isso, né? Então é mais uma forma de contar a história do jogo. Assim, o que eu quero acrescentar é lá aquela aulinha de português que a gente teve lá na quarta série, né? Que é a primeira e terceira pessoa. Então a terceira pessoa a gente conta a história de alguém. E quando é a primeira pessoa é mais focado na nossa visão do que a gente está tendo daquilo ali. Isso mesmo. É isso que o Overwatch a gente não tem. A gente tem muito a terceira pessoa. Né? Você joga com os personagens já criados. Né? Então, se você falar de uma narrativa, ele não se encaixa como FPS. Agora, se você falar de uma categorização, um estilo no mercado, ele perfeitamente se encaixa na categoria FPS, entendeu? Uhum. Entendi. Agora vamos entrar um pouco sobre probabilidades de acontecer, de entrar alguns tipos de modalidade, eu não sei se esse é o nome certo, para o jogo, para Overwatch. Por exemplo, eu acredito que algum dia tenha um single player. O que vocês acham disso? Vocês acham que deveria realmente ter para você jogar contando a história? Porque eu acho assim, mesmo que tenha curtas, que tenham quadrinhos, outros meios, como se trabalhasse a rede social, que aliás é uma jogada muito bacana. Trabalhar a rede social como se estivesse realmente no planeta, como se fundisse a nossa realidade. O que vocês acham desse modo? Vocês acham viável? Seria bom? Valeria pelo preço? Digam aí. Você pode repetir resumidamente a pergunta? Eu me perdi um pouco. Pra ficar mais resumido, o single player. Eu sempre falo errado, desculpa, gente. Meu inglês é péssimo. Single player. Isso aí. Se eles vão... Posso começar, Jack, rapidão? Que já Claro. tinha na mente aqui. Cara, como eu disse, quando você pensa em Activision Blizzard, não só a Blizzard do World of Warcraft, mas a Activision Blizzard do Call of Duty e tudo mais, você percebe que eles estão tentando deixar o single player de lado, deixar a história ali de lado, pra focar no multiplayer, no esports, que é uma das coisas que tá crescendo muito, que tá dando dinheiro, que a galera curte ver, que é o competitivo. Então eu acho que essa visão de trazer o single player de história, eles talvez tragam com as cinemáticas, com as animações, sabe? Com as histórias que eles vão colocar nos vídeos e tudo mais, mas eu acho que single player é bem complicado deles quererem colocar, deles pegarem e falar, não, vamos botar um single player, que é a história e tudo mais. Talvez uma DLC, não sei, se eles lançassem uma expansão, alguma coisa que trouxesse uma modalidade onde você vai com um X herói, aí contando a história dele e tudo mais, mas é bem complicado, né? Tipo, eu acho que a Blizzard em si não deve estar com vontade de fazer um single player, não. É muito bom a gente entrar nesse assunto porque eu tava vendo uma entrevista com o diretor do No Man's Sky e ele tava falando justamente sobre isso, né? Sobre o modo história do jogo, né? Que ele deixou bem claro que o jogo não vai ter um modo história, mas em compensação vai ter uma lore rica.
Por que eu falei isso pra vocês? Porque há uma grande diferença em história e lore. Lore é toda a cultura que o jogo criou. E a história é uma narrativa. Então o jogo pode ter um universo imenso sem história nenhuma. Você pode pegar, por exemplo, o Silmarillion do Tolkien. Nossa, ia usar exatamente esse mesmo exemplo. Exatamente. O Silmarillion é uma junção de culturas, de histórias, de início e de fim, que, assim, se você for notar em linha do tempo, é uma bagunça que só. Só que é rico pra caramba. É isso que o Overwatch está fazendo. Ele não tem. Ele até tem uma história construída, mas o foco dele é mais na lore do que na própria narrativa de início, meio e fim. Entendeu? Então, quando fala que nessa parte single player da parada, como o Alpha falou, eu também acho difícil acontecer. Mas eu, como jogador, como eu falei no início, eu prefiro cooperativo do que competitivo, eu acho muito necessário que tenha. Porque eu quero jogar com meus amigos, não contra eles, mas eu quero me unir a eles contra um algo maior, sacou? Sim, é um sentimento que eu quero. Bacana, sim. Exatamente. Bacana. Também, assim, em Overwatch, ele tem tem personagens que eles acabam representando certas partes do mundo. E um deles é óbvio que eu iria trazer, porque muita gente tem falado disso, tem gostado muito, é do Lúcio. O que vocês acharam da regionalização dele? O que vocês acharam da construção, o conceito do personagem, até mesmo a dublagem, a forma? Como é que vocês acharam ele? Porque eu cheguei a ouvir ele na nossa língua, né, nossa terrinha. Ouvi ele em japonês, em inglês, em outras línguas para ver como é que seria e tudo mais. Ele até carrega um sotaque mesmo brasileiro. O que vocês acharam da construção dele, do conceito dele, da visão de mundo dele? E vocês acham que esse personagem acrescenta de alguma forma para a comunidade brasileira? Independente se é a comunidade de fãs da Blizzard, de Overwatch, mas a comunidade como um todo? Vamos lá. A pergunta é um pouco extensa, mas eu vou resumir. Eu acho bem bacana a Blizzard trabalhar com nacionalidade, mas eu acho um tanto quanto perigoso também, né? Porque quando você fala em nacionalidade, ela vai ter que acabar trabalhando com clichê, porque é geralmente isso que a gente tem na nossa cabeça quando pensa num país, né? Quando você pensa, sei lá, no Japão, você pensa num ninja ou num samurai, que é justamente o que ela trouxe para o jogo. Quando você trabalha com os Estados Unidos, né, você já tem aquela posição do heróico, né, do heróizão de cinema de Hollywood, sabe, do Capitão América da parada. Sim, e a gente tem patriotas, eles trazem isso pra... Eles meio que colocam estereotipos, mas é uma coisa, os clichês ali, cara, eu acho que no Overwatch não tá tão carregado. Desculpa aí, Jack, pode fechar. Não, que isso, pode. Eu gosto quando vocês complementam o comentário, porque aí eu já assimilo outras paradas, que é bem bacana. Eu vou me abster de falar do Lúcio, porque eu fiz um vídeo separado do Lúcio e eu já dei meus gritinhos histéricos, então vou deixar vocês dois falando mesmo. Então eu particularmente, eu acho muito bacana ela trabalhar com esse lado do clichê, né? Com esse lado do conhecido, que já tá na cabeça da galera. Eu acho muito bacana. Só que, por exemplo, quando você vem aqui pro Rio de Janeiro, quando você falou aqui do Brasil, teve a penca de polêmica sobre o Lúcio, falando que ele era um personagem pastelão, sabe? Que, tem que ser preto da favela, sabe? A galera discutiu muito disso. Então ela vai sofrer bastante aí com os próximos personagens que ela lançar futuramente, com certeza. Eu sinto que a Blizzard fez o mais soft possível isso, né? Porque a gente vê outras empresas carregando isso de forma que é pesado, que você não consegue ainda mais jogar o jogo olhando da mesma forma que você jogava quando você tinha 10 anos de idade, que era aquele olhar meio inocente. Hoje você olha e você tem aquele olhar crítico em cima dos jogos. Então quando você vai jogar um jogo que ninguém deve conhecer, chamado Street Fighter, e aí você olha para o clichê, sabe, carregado, uma coisa tipo extremamente carregado, e você vê que não tá bonito, tá meio feio, você sabe que tá tipo, sabe, você olha e você sente um pouco de vergonha, você fala, cara, vocês carregaram demais. No Overwatch você sente que foi leve, sabe, eu vejo, quando eu tava vendo um stream hoje de manhã, e tava tendo o trailer do Overwatch, aí eu coloquei lá, eu falei assim, nossa, Junkrat, Best Hero, cara,
pelo menos umas 15 pessoas logo abaixo de mim falaram Lúcio Best Hero, porque a galera gosta muito de jogar com o Lúcio, sabe? Tipo, eu vejo isso no mundo inteiro, a galera, tipo, curtindo ele como um dos principais suportes do jogo. E ele é muito bom mesmo, eu não tenho, tipo, nada a declarar de ruim do Lúcio, ele é muito, muito, muito bacana de jogar. Ele tá até um bocadinho roubado, vamos ser sinceros aqui, né? Tá. Rapaz, quando o Lúcio manda aquela ult que ele fala puxando o S do Carioca, aquilo faz meu coração vibrar. Vou me esculachar! Moleque, eu me tremo todo. Eu quase jogo biscoito pra tudo quanto é canto, porque olha... Exatamente. Carioca, né, já dá um pulo pra trás, assim, caraca, sou eu ali. Exatamente, essa é a identificação que eu tenho. E também porque, assim, uma coisa bacana no Lúcio é que apesar de toda a sua caracterização focado no carioca, que é a primeira coisa que você pensa, que é na nossa favela, no nosso povo aqui, ele tem digamos, uma essência que está em todo brasileiro. O brasileiro pode estar no perrengue. A música, ele é como se fosse um remédio mesmo, como se fosse... Como é que eu posso dizer a palavra, gente? Um remédio, vou deixar um remédio mesmo. Porque, assim, passa problema, passa situações do nosso país, da nossa vida, família, tudo, e você bota lá o seu fonezinho de ouvido, sua caixinha de som, e você se desliga, você busca relaxar e esquecer até dos problemas ouvindo música. E eu gostei muito disso, porque isso, independente de gênero que você goste musical, isso está enraizado no brasileiro, e eu achei muito bacana a abordagem que eles fizeram disso, muito. É verdade, que assim, eu concordo com o que você disse, Beatriz, e acrescento até aqui o seguinte, né, que realmente esse é o sentimento que une o brasileiro, né, que esse espírito de alegria e esperança. E uma coisa que mais traz alegria para o brasileiro, num contexto coletivo mesmo, é a música mesmo. Eu vou fazer a minha monografia da faculdade falando sobre comunidades, enfim, tudo mais. E uma coisa que eu vou falar é realmente sobre isso, como as redes sociais, a música influencia na concepção das pessoas, sabe? Como ela une, como ela faz as pessoas se juntarem por um bem maior, né? Ou por uma zoeira maior, que também não vamos desmerecer aqui, né? E isso é muito importante, e o Lúcio representa isso de uma forma muito absurda. O estudo que a Blizzard fez sobre esse personagem é invejável, cara. Eu nunca vi em lugar nenhum. Sim, eu vou só complementar aqui, toda vez que antes de começar a trabalhar com coisas digitais mesmo, antes de vir pro YouTube, antes de vir fazer o que eu realmente queria fazer desde sempre, eu trabalhava numa empresa e eu sempre voltava pra casa muito tarde, tipo umas meia-noite quase, e todo mundo com o seu fone no ouvido, escutando sua musiquinha X e tal. E todo mundo tinha aquela música, quando vai representar alguma coisa que tá passando, tem aquela música que fala com você. Então o brasileiro tem muito disso, de tipo, escolher uma música que fale exatamente o que ele passa, porque a gente passa muita coisa complicada, mas a gente também tem muita música que mostra que a gente não foi o único a passar, a gente não é o único, nunca vai ser o único a passar sobre aquilo, e vai ter pessoas que, tipo, não só passaram por aquele tipo de situação, mas ainda assim saíram dela e ainda criaram músicas para inspirar outras pessoas a quererem sair daquilo, de, tipo, buscar coisas melhores. A música ali no Lúcio, na essência brasileira, é uma inspiração, aquela inspiração para tua alma, para você continuar sempre renovado a cada dia. Se você levar na tua cabeça que nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita citação de heróis de guerra, de políticos importantes que mudaram a visão do americano, aqui a gente usa muito aqui músicos brasileiros que mudaram com a música o cenário. Entendeu? A gente tem muitos músicos que foram detidos e afastados, e muitos artistas que foram afastados na época da ditadura, que hoje em dia o pessoal pega essas músicas e usa como aquilo de tipo, eu passei por aquilo, eu passo, e mostra um pouco do viver ali do brasileiro. Então o Lúcio, ele traz isso de você pensar que todo brasileiro tem aquela música interior, ou aquela música que fala com ele, que mostra as fases da vida que ele tá passando. Então, eu acho que o Lúcio, assim, ele trouxe na essência, realmente, que nem a Bea falou, ele trouxe na essência o que o brasileiro é. É verdade. Isso. E a música foi o ponto mais alto que a Blizzard
que tocar, que abordar mesmo, né? Porque é isso que mais une a gente aqui no Brasil. Sim, sim. Isso aí. E provavelmente deve vir outros personagens de outras regiões, de vários locais dos países, enfim, que tem Heroes, fora outros países que ela pode incluir. Vocês acham assim, vocês apostariam? Como seria um próximo personagem brasileiro? Seria focado, tipo, nos índios ou alguma outra região? Como vocês acham que eles poderiam trabalhar isso? O que vocês imaginam? O que vocês esperam? Caraca, pergunta difícil, hein, cara? Deixa eu É começar. verdade. Eu vou deixar minha opinião sobre um jogo que o Jack sabe qual é, que é o Trajes Fatais lá, e ele tá Pô, trazendo a irado. cultura nordestina, e essa é uma cultura extremamente rica. Eu acho que se a Blizzard foi esperta, a cultura nordestina tem que ser a próxima a ser abordada, na moral. Eu acho que é uma Pô, cultura extremamente rica. Eu nunca conversei com um nordestino e ele não me passou algo, sabe? Nunca me passou alguma informação que eu não sabia. Na onde eu trabalhava, 90% das pessoas que estavam trabalhando lá eram nordestinas. E eu e você de São Paulo acha às vezes que você já escutou de tudo, você já viu de tudo, porque você é paulista, você tá no centro ali, você acha que você tá na região sudeste, você praticamente vê de tudo, escuta de tudo, mas não, cara, você não sabe nem, às vezes você não conhece nem 10% do que é o Brasil. E o nordestino, ele é esse tipo de pessoa que chega em você, te conta e conversa e mostra as histórias que, sabe, parece que quando eles começam a falar, parece que é uma realidade tão diferente da sua, mas é bacana, cara. E eu vejo eles abordando essa cultura nordestina de uma forma bem legal no Trajes Fatais e tudo mais. Então eu espero que um próximo personagem de Overwatch tenha, assim, a cultura nordestina. Espero que eles tragam na dublagem aquele sotaque carregado, que é um sotaque que eu curto bastante. Cara, eu, assim, de primeira, se você me perguntar, se você tivesse que pegar um próximo personagem do Overwatch no Brasil, de onde seria? Cara, Nordeste, certeza, Bahia, Salvador, na moral. opa, cara, muito difícil essa pergunta. Realmente eu não sei o que responder. Mas eu acho que eu tô na vibe também do Alpha também, cara. Eu gostaria muito de ver um personagem nordestino. Só que quando eu penso em nordestino, até tinha falado isso com algumas pessoas. Eu assemelho muito eu assimilo muito ao personagem McCree. Porque como ele tem essa pegada meio sabe, mais Lone Lone Ranger. Lone Ranger, sabe? Então eu vejo muito isso assimilo muito com a galera do cangaço. Pensei E nisso na hora. se viesse algo que tivesse relação do McCree, uma skin, sei lá, de cangaceiro do McCree, eu ficaria muito feliz também. Não necessariamente ter um personagem. Cara, eu tenho um momento histórico que eu gosto, que é da Guerra dos Canudos, que eu acho muito bacana, da parada. Eu gosto muito dos Farroupilhas também. Então é uma parada que, assim, que é difícil você ver em qualquer outra cultura aí, ou qualquer outro jogo, porque não é uma parada muito explorada. E se tivesse algo baseado nesse momento histórico aqui no Brasil, é uma coisa, assim, que eu gostaria de ver. Mas, cara, é muito difícil eu responder essa pergunta. Realmente não tem como eu dizer isso. Só complementando, teve além do Trajes Fatais, também agora tem um pouco disso da cultura nordestina e tudo mais no Tree of Savior, né? Se não me engano. Sim. E também o Tree tem of no Savior Smite. E também tem no Isso. Smite. Sim. Vlamana, Então, a gente vê essa quantidade de tipo, a cultura nordestina, ela tá muito crescente agora. Tá, sério, tá uma coisa que eu vejo muito no O Facebook. Brasil é rico muitas... por conta da sua mistura também. Sim, tá continental. Tá sendo muito divulgado. Eu vejo muitas páginas do Nordeste. E são páginas bem bacanas, sabe? E que te enriquecem, sabe? Sobre o povo nordestino. Porque aqui a gente tá no Sudeste aqui, a gente às vezes trabalha com a galera, a gente conhece uma galera, mas a gente nunca foi pra lá. Então eles trazem um pouco da cultura deles, o porquê daquilo, sabe? E é bacana, sabe? Porque tá em ascensão, uma cultura assim que não era tão divulgada, agora tá crescendo muito e tá chegando nos games, e cara, não tá sendo, tipo assim, não tá sendo uma coisa ruim,
sabe? Eu vejo no Trajes Fatais, eu vejo uma coisa, eu não acho uma coisa feia, eu não acho uma coisa, tipo, que é, você falar, não quero, não ficou legal, deveria ter sido assim, assado. Eu curto, eu olho, assim, eu falo, não, ok, tá ok, tá bonito, tá bacana. Mas, na real, cara, se eu tivesse, sem sombra de dúvida, se eu tivesse que apostar um personagem que usa golpes de capoeira ou alguma coisa do tipo, né? Porque a gente tem vários personagens que tem esse tipo de coisa. Então, se eu tivesse que apostar, cara, nossa, um personagem com artes marciais que ainda não tem, que usasse, tipo, golpes mesmo, assim, com a mão, cara, seria bacana, com alguma arma que tivesse pulso, como as do Lúcio, que dá aquele pulso, mas que seja mais focado em dano, cara, seria bacana. Sim, eu vou com Alpha também. Eu acho que o povo nordestino tem que ser o próximo personagem brasileiro do Overwatch. Mas eu também gostaria muito de ver alguém, sei lá, de raiz gaúcha, que até inclusive um tempo atrás o Mortal Kombat Tipo, lançou. Bandeirante, não, como é que é? Esqueci o nome que eles... Eu esqueci o nome também que se dá, cara, eu Que não usa vou mentir. bombacha, esqueci o Isso, isso. Inclusive teve uma DLC do Mortal Kombat Pessoal que gaúcho, era. desculpa, tá? S2. Que teve a skin do Kung Lao Gaúcho. E é uma coisa que assim, é muito engraçado e muito maneiro ao mesmo tempo. Porque você vê a cultura do povo e encaixou muito bem no personagem, né? Por Sim. causa Aí do imagina chapéu. assim uma pose de vitória, ele tomando chimarrão até. Tia. Sim, seria Sim, bacana, tia. seria bacana. Eu também acharia bacana uma personagem focada, por exemplo, na cultura indígena brasileira, da Amazônia, na questão da preocupação, ela fosse ligada, porque corre de Sim. desmatamento, caramba, 4 lá, até aquelas paradas que matam os índios e tal. Então seria até bacana também uma personagem. Eu penso, desculpa, gente, quem tiver contra, mas eu acabo pensando um pouco mais do feminino nessa hora com a natureza, pelo zelo, mãe natureza, esse cuidado. Seria bacana também uma personagem, não sendo a próxima, mas por vir no jogo, entendeu? Focado Ela, na natureza, assim. ela Uma com boa. certeza seria amiguinha da Mei, porque a Mei ela tem esse lado meio natureba dela de Isso! aquecimento global, sabe? Trocar figurinhas no diário, né? E uma brasileira e uma ocidental seria irado uma troca de figurinha dessas, cara. Poxa, ainda mais na interação, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Não sei nos outros jogos, porque eu sou uma jogadora casual de FPS. E eu gostei muito de Overwatch, mas assim, a interação entre os personagens é muito bacana. Tipo, você vê farpas da Widowmaker com a Tracer, a Mei conversando com a Diva contando, poxa, adorei seu diário de viagens e tal. Se tivesse uma personagem feminina, tipo, do norte, eu não sei se é nortista que se fala, norte, A enfim. Nortência, eu acho. Nortência, nortista. Enfim, do norte. Seria muito bacana essa troca de figurinha e tal também. Eu fico imaginando como é que seria a interação, assim. Sim, seria bacana mesmo. Seria bacana, isso aí. Então, gente, vamos colocar pra jogar, né? Falar um pouco da jogabilidade dos personagens, dos mapas, né? Porque cai um mapa, porque assim, tem um mapa de confronto e tem um mapa que você fica lá. Não, pera, o de confronto é quando tá carregando, esperando a galera chegar. E tem os mapas mesmo, os objetivos, etc. Aí vamos botar pra carregar e mostrar pra galera. E falando em personagens, quais os personagens assim que vocês mais gostam? Ixi, outra pergunta difícil, mas eu tenho. Então cite 3. Vou fazer que nem o Nossa. Celso. Desculpa, Celso. Eu ia Coração. fazer. Cite eu ia 3 fazer personagens. Eu ia citar 3 mesmo. Os personagens que eu mais gosto, lógico assim, que eu tenho uma afeição quase igual por vários aí, mas os personagens que eu mais gosto, eu me identifico, vou falar a verdade, né? Eu gosto muito do Soldado 76, de toda a história dele, de ser o líder da Overwatch, Dizem a que o nome dele responsabilidade que ele também, tem. E eu gosto muito do Reinaldo também, do Reinhardt. Reinaldão. O Reinaldo, eu acho ele um cara irado, assim. Até porque ele é um cara meio. Eu tenho uma afeição muito grande por personagens mais idosos, mais maduros. Ele é um cara que Maduros tem e mais de brucutus. 70 anos. Ele é um cara que tem mais de 70 anos. E é o cara mais troncudão do Overwatch, sacou? Ninguém vai PVP com ele, sacou? E eu gosto muito do Reaper, que é um personagem que você quer saber mais sobre ele, mas você não sabe. Ele é muito misterioso. Né? E tomara que pela frente aí a Blizzard revele mais coisas deles.
porque eu acho o personagem muito bacana, sabe? A forma dele se vestir, a forma que ele lida com as situações, pô, eu acho sensacional. Bom, os meus 3 personagens favoritos vão dependem muito do meu estado de espírito no dia. Quando eu tô mais louco, assim, querendo jogar, não quero ganhar, não quero perder, eu só quero explodir alguém. Eu vou de Gilgamesh, ele vai ter aquela bomba tão grande. I can't believe the night lay waste to all we'd given. But honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know that nothing lasts forever.